Bem, a questão de princípio. Senhores deputados, faça favor de continuar, Sr. Deputado. A questão de princípio do Partido Popular Monárquico em relação a esta questão da criação de entidades deste género é, à partida, negativa. E é negativa porque eu considero, e está à vista de todos, que nestes últimos anos esta descentralização excessiva da administração pública e esta fragmentação da administração pública conduziu o país a um grupo, conduziu o país a uma situação económica difícil, um aumento exponencial da despesa pública e não aumentou a eficácia da administração, não atacou o problema e também não permitiu que se tivesse, na minha perspectiva, porque existiu uma balcanização excessiva da administração pública, não permitiu que se tivesse uma perspectiva global em relação às diversas questões. Esta é a questão de princípio. Em relação à questão concreta que estamos aqui a discutir, eu começo por ler o que é que diz a Federação Agrícola dos Açores, o parecer da Federação Agrícola dos Açores. Embora consideremos que existem já organismos que poderiam produzir muita da informação que aqui se propõe, o facto é que desconhecemos a elaboração destes estudos, pois não existe divulgação de dados referentes à produção, não existe, repito, pois não existe divulgação de dados referentes à produção, comercialização e consumo de produtos agroalimentares, organização de mercado, formação de preços, margens de comercialização, condições de concorrência, impacto de estratégias. Toda a informação que se poderia produzir seria de grande utilidade para a definição das linhas estratégicas para o setor. Bom, eu penso que este parecer da Federação Agrícola dos Açores é absolutamente devastador para o trabalho que a Secretaria da Agricultura está a realizar neste âmbito. Quando uma federação desta dimensão diz uma coisa destas, diz que, de facto, em relação à planificação, à implementação de uma estratégia de futuro para a agricultura, que essa estratégia, essa implementação, ou é muito fraca ou, como eles próprios dizem, não existe. E, portanto, temos que reconhecer que existe aqui um problema. Existe aqui um problema específico no que diz respeito a atacar este problema com soluções concretas e que possa, de facto, potenciar o setor, tendo em conta também o contexto internacional e da União Europeia, que será cada vez pior e que irá afunilar o desenvolvimento do setor nos próximos anos. Portanto, nesse sentido, eu pergunto, nós tivemos nos Açores uma estratégia concertada que permitiu alcançar novos mercados. Eu considero que essa estratégia teve um impacto muito residual. A segunda questão, que é uma questão fundamental, é a margem que é dada, a margem de lucro aos produtores aumentou ou continua a ser, do ponto de vista da retribuição do trabalho, do ponto de vista social, profundamente injusta. Eu considero que também se verifica a segunda condição, ou seja, a margem de lucro dos produtores continua a ser muito baixa e isso introduz fatores de injustiça social intoleráveis. Ou seja, não só não aumentamos, não conseguimos penetrar em novos mercados, não diversificamos o setor numa margem aceitável e não lhe introduzimos justiça social no que diz respeito à distribuição dos lucros. E, portanto, nesse sentido, é um problema que urge atacar. E este problema urge atacar, nomeadamente, reorganizando os serviços que estão a ser realizados pela administração regional, nomeadamente também pelos diversos institutos que têm, como foi enumerado, têm competências nesta matéria. É preciso colocar a funcionar estas estruturas de uma forma centralizada, de uma forma lógica e com resultados, de forma a que a própria Federação Agrícola dos Açores reconheça que existe este trabalho, porque, como acabei de referenciar, eles próprios dizem que não têm acesso a esta informação e que não existe esta estratégia e não estamos a ter os resultados que poderíamos e que é necessário obter para o futuro. Termino dizendo uma coisa e dando um exemplo também. Eu próprio, como deputado deste Parlamento, considero que o acesso à informação por parte da administração regional
continua a ser muito difícil, mesmo para quem é um parlamentar dos Açores, que necessita, que pede informação sobre, não é o caso da agricultura em específico, mas noutros setores, quando se pede informação ao Governo Regional sobre determinados dados que não estão à disposição, e termino já, essa informação não é fornecida com celeridade, ou então são introduzidos critérios de uma enorme burocracia que fazem com que, quando vem a resposta, já não é eficaz.